Bem-vindos! Olá, minhas lindas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para a nossa live hoje. Hoje o assunto está diferente. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre plástica, sobre levantamento de face. Se você tem alguma dúvida, já aproveita, já vai enviando as suas perguntas. Já peguei várias perguntas do Instagram. Eu vou estar aqui com o meu médico, meu cirurgião, que fez o meu levantamento de face, que fez o lift facial na minha mãe, vocês que acompanharam aqui no Instagram. Ele vai estar falando com vocês, nós vamos tirar algumas dúvidas, vou falar do meu procedimento e vai ser um tempo de bastante esclarecimento. Então já enviem as perguntas e o Dr. Charles Yamaguchi, da clínica Charles Yamaguchi, vai estar conosco. Primeiramente eu quero que vocês o conheçam, eu vou apresentá-lo agora. O Dr. Charles, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Laser, ele que é autor de 3 livros de procedimentos estéticos minimamente invasivos, ele que proferiu mais de 400 palestras no Brasil, no exterior, 42 anos formado e mais de 25 mil pacientes atendidas. É isso. E além desse currículo maravilhoso, se não fosse tudo isso, além de tudo isso, ele é um grande profissional. Eu estive em suas mãos, a minha mãe também, outros amigos e pessoas que eu indiquei, e por isso nós estamos tão felizes, tão satisfeitas com tudo aquilo que nós fizemos, a maneira com que fomos atendidas. Por isso nós vamos ter essa live hoje e é com muito carinho, com muita gratidão que eu quero apresentá-lo a vocês. Algumas pessoas têm um receio de fazer cirurgia e me perguntaram a respeito da questão da vaidade, Principalmente de nós que somos mulheres cristãs, até que ponto, nós devemos fazer procedimentos estéticos ou não. No meu entendimento, por aquilo que eu leio e por aquilo que eu tenho vivenciado, eu creio que toda e qualquer intervenção, seja no nosso corpo ou na nossa face, desde que nós façamos sem exageros, sem uma busca exacerbada por aceitação ou para mostrarmos algo para os outros, desde que não seja algo nocivo, que tome mais conta da nossa mente, da nossa atenção, que a gente tenha, e não seja apenas um cuidado, um autocuidado. Daí eu creio na nocividade, quando alguém já tem um estímulo exagerado para só cuidar do exterior. Mas compreendo também de um outro lado, que desde que a gente queira cuidar, seja do nosso corpo, do nosso rosto, do nosso cabelo, das nossas unhas, esse autocuidado, ele é bem-vindo, porque nós somos um espírito que habita num corpo e esse corpo que Deus nos deu é para ser conservado. Eu venho aqui falar com vocês sobre isso porque eu entendo hoje muitas coisas que eu fiz no passado e eu me arrependo porque eu tinha eu confesso, essa vaidade excessiva, esse buscar excessivo pela aceitação dos outros, Eu sempre trabalhei com isso, trabalhei com a minha imagem, dependia de estar bem para diversos trabalhos, para ser mais requisitada, mais aceita, e fazia disso, colocava nisso o meu valor. E a partir do momento da minha conversão e que eu entendi que meu valor não estava nisso, eu passei a buscar um novo sentido na minha vida, de propósito, um sentido do que Deus queria que eu fizesse. Isso não se tornou mais uma obsessão, pelo contrário, eu tenho buscado a naturalidade das coisas, e por conta disso, por conta de eu ter tirado algumas coisas que eu tinha colocado por conta de uma harmonização facial que eu fiz há anos atrás, onde é colocado preenchedores,
por conta de ter esperado tudo isso, né, absorver e ter tido um emagrecimento mais forte nos últimos anos, por conta de uma nova qualidade de vida mesmo, por não buscar por exageros e desejar reconhecer aquela Karina natural, né, de antigamente, aquela que Deus me criou, aquela que Deus me formou para ser, por desejar aquela naturalidade que eu fui buscar também pelo profissional que o Charles é, por conta da sua credibilidade, do seu cuidado, desse olhar apurado e dele compreender as nossas necessidades. Então, ao invés de buscar preenchedores para suprir a pele que já estava flácida, para vocês que não sabem a minha idade, eu tenho 48 anos, faço 49 agora em outubro desse ano, então é natural. Já é natural que a nossa pele, que o tônus muscular já não seja o mesmo, né? E por conta desses diversos procedimentos que eu havia feito no passado, a pele já estava sobrecarregada, né? Ou o que estava por dentro da pele já estava mudando de lugar, já estava movimentando a minha pele de uma maneira, uma pele do meu rosto, que eu já olhava no espelho e falava, poxa, eu tô tão diferente. Não por conta da idade apenas, mas por conta de procedimentos estéticos que eu tinha feito. Então, essa é só uma introdução do meu caso especificamente, mas nós vamos falar passo a passo como é que foi, se é indicado para você, para que idade é indicado, como é feito. E vamos ver se o Dr. Charles já está aqui. Dr. Charles! Alô! Boa noite, doutor! Que prazer falar com você, Karina. Tudo bem? Tudo Boa ótimo, noite. graças a Conseguimos Deus. entrar aqui. Que bom, doutor Charles, trabalhando muito como sempre. Graças a Deus. Doutor, eu estava aqui dando uma introdução, né, do porquê que eu fui buscar, né, o meu levantamento da face e desejando um resultado mais natural. Falei um pouco da sua credibilidade, do tantos anos de profissionalismo, né, onde tantos profissionais já passaram e tantas pessoas já foram atendidas. Hoje em dia, doutor, você percebe, eu gostaria de começar por isso, é, a diferença das pessoas que buscam por algo mais natural e por preenchedores, por algo mais exagerado. Como está a procura das mulheres hoje em dia que chegam ao teu consultório? Qual é a maior queixa com a procura dessa geração, desse momento? Bom, Karina, isso é uma história muito longa. Nós vamos ter que voltar lá atrás dos conceitos de beleza, né? Sabe que o conceito do que é bonito, ele varia muito de povo para povo, de culturas e também de fases da época moderna, né? Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Uma tatuagem antigamente era considerada um sinal de marginais e hoje em dia 10% da população é tatuada, né? Então, não é possível que 10% das pessoas sejam ruins, muito pelo contrário. Eu mesmo fiz uma tatuagem no meu braço em homenagem ao meu pai, à minha família, né? Por quê? Porque é um sinal de agradecimento, né? Uhum. Então, nós temos fases, por exemplo, hoje em dia eu tiro mais próteses de mama do que eu coloco, né? Então, antigamente era o contrário, era aquela mania de colocar próteses cada vez maiores. Uhum. E o mesmo se refere à parte da estética, né? Nós tivemos uma fase, até ainda temos um resquício dessa fase, que é da harmonização facial, que em muitos casos vira desarmonização facial, né? Uhum. Porque as pessoas ficam exageradamente produzidas, com excesso de volume em lábios e bochechas, região malar, né? Então, assim, eu acho que nós temos que procurar sempre a busca da naturalidade e da harmonia, né? A pessoa tem que ter... Tem pessoas que têm o rosto longo, tem pessoas que têm o rosto mais cheio, né?
Qual nariz combina com esse rosto? Qual é a boca, né? O formato de lábio, o formato de face que combina? Eu tenho uma foto aqui que eu queria compartilhar com vocês, para entender um pouquinho o que acontece com a gente quando a gente vai envelhecendo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá. Ó, vocês conhecem essa pessoa? A Brigitte Bardot. É a Brigitte Bardot. A Brigitte Bardot, ela com 25 anos de idade e a Brigitte Bardot com 90 anos de idade, né? Ela já tá com tudo isso, 90? Tá. E por que eu trouxe a Brigitte Bardot? Porque todo mundo sabe que ela é totalmente contra a qualquer tipo de procedimento estético, né? Ela se recusou a fazer cirurgia, se recusa a fazer tratamentos estéticos por motivos pessoais. Eu realmente não sei ainda qual é o motivo, mas é um exemplo típico de pessoa que envelheceu com todas as características do envelhecimento, né? Então, quando nós comparamos uma pessoa, ela no auge da beleza dela e hoje, o que nós vemos? O que se transforma na face? E é isso que nós, cirurgiões plásticos, temos que entender. O que está causando aquele aspecto do envelhecimento na pessoa, né? Então, se você comparar um lado do outro, você vê o contorno facial. Olha como que era o contorno anguloso antigamente, né? E o peso da gordura, o peso, a flacidez de pele, o músculo segue também. Então, nós vamos tendo acúmulos de pele, acúmulos de gordura, em regiões que são mais propensas a isso. Pela gravidade, então nós temos aqui, olha, a queda da sobrancelha, cai o cílio, né? Olha aqui como a distância entre a pálpebra e a sobrancelha dela era grande no início, e olha como está bem mais curtinho, ou seja, houve uma queda da testa, né? E aí aumenta a quantidade de pele que sobra aqui na região das pálpebras. Nós piscamos milhares de vezes por dia, milhões de vezes, né? Em toda a nossa vida. Então, a pálpebra é uma área que envelhece mais rápido do que outras partes do corpo. Nós piscamos mais do que sorrimos, né? Então, olha, é mesmo. Então, nós temos assim, essa área é uma área que envelhece mais rápido, tá? O nariz, ele não muda muito, olha, você vê que o nariz dela era daquele jeito, era desse jeito, então ele alarga um pouquinho na base e cai um pouquinho na ponta, né? Por que ele alarga, hein, meu nariz? Eu já reparei isso, que com o tempo o nariz parece que vai aumentando de tamanho, como assim, o nariz vai crescendo? O nariz, por que o nariz do oriental e do negro, ele é mais largo? Porque a fossa nasal, que é aquele buraco que nós temos aqui no crânio, ele é maior para melhorar a entrada e a saída de ar, porque o ar lá é muito quente, né, na África. Então, o nariz ele é maior, o orifício é maior para poder ventilar melhor o organismo, né? Olha, ele se adaptou já para o tipo de povo. A cor negra é uma cor que é mais resistente ao sol. Então, as pessoas da Europa têm a cor da pele mais clara e na África mais escura. O cabelo é encaracolado, porque ele diminui a absorção de calor, né? Então, tudo isso são adaptações. A nossa origem é uma só. Nós somos de todas as raças humanas, de uma única origem, né? Então assim, veja só o que acontece no lábio. O lábio é muito interessante, olha. Olha como que era o lábio dela antes. Ele era levantadinho, né? Essa distância aqui era pequena e com o tempo o lábio também vai cedendo. Então, uma cirurgia que eu faço muito e que muitas vezes as pessoas não percebem é a elevação de lábio, né? É diminuir essa distância aqui que existe entre o nariz e o lábio, porque quando muitas vezes a pessoa fala e não aparecem os dentes, o ar sai com dificuldade, então existe uma barreira entre o lábio, ele interpõe uma barreira para a saída do ar, e de repente a pessoa faz a cirurgia e ela fala, nossa,
a minha fala ficou melhor, as pessoas estão me ouvindo melhor, né? Isso é muito interessante. Eu recomendo muitas vezes cirurgias. É por aqui? E por Dessa... onde que é? O corte é aqui em cima? É Onde é aqui o no corte? nariz, ó. É um corte que fica aqui na base do nariz, praticamente imperceptível, né? As pessoas não percebem. E é uma cirurgia muito legal. Uma outra cirurgia também. Existe um limite para isso, doutor? Porque eu já vi casos que às vezes, né, mal feitos, que puxaram tanto que daí a pessoa não fecha mais a boca, o lábio não encosta um no outro. É lógico. Com certeza existe um limite, sim, e isso depende muito do tipo de. Não existe uma medida específica, depende da arcada dentária da pessoa e depende também da parte do esqueleto, né? Então, varia de pessoa para pessoa, tá? Não é uma medida rígida. Certo. E você não pode elevar muito. Se você elevar muito, realmente você fica sem poder fechar. Não é que não pode fechar a boca. Você fica com Com dificuldade dificuldade. então, tudo tem que ter equilíbrio na cirurgia plástica, né? Sim. Isso que é mais importante. Você não pode tirar muita pele da pálpebra superior, senão você não consegue fechar os olhos, né? É um detalhe também, falando de pálpebra, desculpa eu te cortando porque vai me vindo à mente. No meu caso, eu senti que meu olho abriu. Mas eu já vi pessoas fazerem em outros lugares, eu não sei se é a questão de ser outro lugar, o que que é, que tanto tira a pele, parece que o olho fecha, vai ficando pequenininho. E o porquê disso? Isso depende da quantidade de pele, ou é um procedimento que foi feito de outro jeito? Qual a diferença do olho que fica mais aberto e daquele que parece que vai ficando assim, né? Isso depende muito da forma de ressecção da quantidade de pele. Você sabe que toda cicatriz, ela retrai, né? Uhum, Então, se você faz uma incisão muito perto aqui dos cílios, uhum, a tendência é que quando tem a cicatrização, essa cicatriz retrai e ela leva o olho junto, entendeu? uhum. As pálpebras, a cirurgia de pálpebra é uma cirurgia muito delicada. Qualquer milímetro pode afetar a dinâmica da pálpebra. Uma coisa que acontece, um erro muito comum, é quando o cirurgião faz a cirurgia e aquele olho fica inclinado para baixo, né? Tira muita pele aqui embaixo, então dá uma exposição da esclera, chamada escleroshow, e um ectrópio palpebral. Isso acontece principalmente em pessoas mais idosas. Por quê? A pálpebra, ela é como se fosse uma rede. Ela tem somente duas pontas de sustentação, que é medial e lateral. Então, se você tirar um pouquinho mais de pele embaixo, um pouquinho mais de pele em cima, a tendência dela é arquear, né? E o que acontece, Karina? Olha, a gente tem que entender isso uma coisa, e hoje eu vi uma paciente que eu vou te explicar um pouquinho melhor as consequências de uma cirurgia plástica mal planejada. Uhum. Quando você faz uma cirurgia e muda a dinâmica da pálpebra, encurta ela, ou muda o ângulo, né, da inclinação lateral, a lágrima, sabe como que a lágrima sai do olho? Ela sai por aqui normalmente. Mas quando Exatamente. acontece isso, sai em outro lugar. Nós temos um canalículo aqui no meio, e a lágrima ela escorre por gravidade, Sim, por capilaridade, né? Se o olho está para baixo, ela vai para onde? outro lado. Ela vai para fora. Então, a pessoa que tem perda de lágrimas, que tem o olho seco, né? Devido a cirurgias mal realizadas. Hoje, eu atendi uma paciente de Portugal, espero que ela esteja me assistindo agora, né? E ela fez uma cirurgia plástica de nariz e o médico tirou essa cartilagem aqui que forma ponta. Chama-se cartilagem alar, né? Ela forma ponta então, para ficar com a pontinha mais fininha, ele tirou essa parte lateral aqui. O que aconteceu? Quando ela respira, ela inspira, colaba, né? Vixe. O nariz, ele fecha. E ela é esportista, ela faz corrida diariamente e aí ela não consegue respirar direito. Aí ela falou assim, eu vou fazer uma cirurgia com otorrino. Eu falei, não,
falei assim, ó, faz assim, ó, abre aqui. Ela abriu, nossa, como eu estou respirando bem, né? Então, o que que aconteceu? Foi tirado uma parte da válvula, nós temos uma válvula aqui, que segura a asa nasal para que ela não colabe, para que ela não Uhum. feche quando você inspira. Quando você inspira, você faz uma pressão negativa, né? Uhum. E aí o que que tem que fazer? Tem que pegar um enxerto daqui de trás da orelha, por quê? E colocar aqui dentro do nariz para que a narina fique aberta, né? E por que que tem que ser da orelha? Porque aqui na concha da orelha nós temos uma cartilagem que tem exatamente a mesma configuração daqui, Ué. dessa cartilagem. E quando você coloca ela abre a narina, né? Hum. Eu falei assim, olha, Mas toma aí muito. não fica fazendo, não faz falta daí aqui Não atrás. faz falta porque é da base aqui, ó. Não é da parte externa da Sim, orelha. É a sim. parte interna aqui, ó. Se você pegar Uhum. aqui, ó, põe a É mãozinha aqui durinho, atrás da orelha, é você vai, durinho. você vai sentir que é durinha. Sim. Então, essa cartilagem aqui, que é a parte de dentro da orelha, ela é muito boa para enxerto no nariz, na ponta, fazer o chip, né, que é afinar um pouquinho a ponta, Uhum. e é perfeita para colocar aqui. E são casos muito raros, né? Você vê Uhum. essa insuficiência alar, mas existe. E eu falei para ela, olha, toma cuidado nessa cirurgia. Se você quiser, eu faço para você, né? Porque você precisa dessa cirurgia, não é operar o corneto, não é operar o septo, você não tem problema interno, você tem problema na válvula, né? E aí Uhum. ela pensando bem, né? Uma Sim. outra cirurgia também muito legal, Karina, que é sensacional e que é uma cirurgia pequena, mas que dá uma grande diferença e que eu também falo para quase todas as pacientes, é levantar o cantinho da sobrancelha, sabe? Olha, isso foi uma pergunta aqui também que enviaram. Várias pessoas mandou para levantar a sobrancelha, sem ser algo muito invasivo, mas que dê um resultado mais duradouro do que um botox. Qual é a tua indicação? Perfeito. O Botox ele dá uma elevação da sobrancelha, por quê? Qual é o músculo que levanta a sobrancelha? Né? É esse músculo aqui, olha. Tá? Uhum. Quando você levanta as sobrancelhas, né? Então você tem esse músculo que levanta, tá? Então o que que você faz para levantar o canto da sobrancelha com Botox? Você bloqueia os tensores, os contratores, né? Uhum. Você bloqueia aqui e você não faz Botox aqui, tá? Então essa área aqui você não faz por quê? Porque você tem que liberar o músculo para levantar a cauda, Uhum. tá? E aí você faz aqui para tirar essas rugas aqui do meio, né? E Uhum. faz aqui para tirar esse corrugador aqui, que é o que faz essa ruga de raiva, né? Sim, Essas eu aqui, ó, vi. tá? Uhum. Agora, um grande problema das pessoas que fazem a aplicação do Botox é quando faz o Botox muito perto da sobrancelha e libera aqui, aí você fica com aquele olhar baixo aqui e levantado E, aqui. uhum. Então fica com aquela cara do Coringa, De né? mal, Que é assim, o né? de mal, isso, né? Então, o segredo dessa aplicação do Botox nessa região é fazer ele alto para não baixar muito a sobrancelha, Sim. tá? Fazer aqui, liberar a lateral e fazer Botox aqui para liberar para bloquear o contrator, Uhum. tá? Agora, na cirurgia você consegue um efeito definitivo, Uhum. né? Por que que eu gosto de fazer a cirurgia aqui na cauda da sobrancelha e não fazer aqui em cima? Uhum. Porque quando eu faço, primeiro que quando você faz aqui, você perde cabelo, né? Tudo que você faz dentro do cabelo, você perde, tá? Só que aqui eu não tenho controle, ó, a distância entre esse corte e a sobrancelha Uhum. é muito grande. Se eu tirar a pele aqui, eu não tenho controle de quanto vai subir aqui, tá Uhum. entendendo? Por isso que eu gosto muito de fazer aqui, porque eu corrijo imperfeições, eu corrijo irregularidades, corrijo a simetria. E o Uhum. segredo dessa cirurgia
é fazer o corte bem pertinho aqui dos pelos, né? E na sutura, isso é um lance que eu ensino para as pessoas, né, que fazem, que me assistem nas cirurgias, é o ponto, ele tem que aproximar muito a pele para que a cicatriz fique imperceptível depois. Uhum. É um ponto especial. E é um ponto feito com fio de sutura definitivo, porque eu não posso, daqui a 2, 3 meses, que esse ponto ele solte ou reabsorva, e aí a Uhum. cicatriz alarga, entendeu? Sim. Eu Então, até quero abrir um parênteses, doutor, porque essa foi uma das cirurgias, né, dos procedimentos que o senhor fez em mim. Eu quero, para quem não sabe, eu fiz o levantamento de face e o doutor sugeriu de fazer a sobrancelha. E era algo que eu mesmo não sabia nem que existia, não tinha ouvido falar, e não sei até se dá para ver, porque realmente a cicatriz, ela fica, não dá nem para perceber, ela fica dentro aqui do, né, dos pelinhos aqui da sobrancelha, ó, e você não percebe. Olha aqui, ó. Minha mãe também fez, e eu senti essa tá abertura legal. também, esse. Ele abre o olhar, né? Ele abre essa cirurgia, abre o olhar e é uma cirurgia pequenininha. É. E tem mais um segredo, Karina, é o formato do corte, entendeu? Uhum, Para você deixar ela levantada, não é só fazer uma meia-lua, é o formato do corte, o tipo de sobrancelha que você quer oferecer. uhum, Então, todos esses detalhes, eu digo assim, por que, que eu evito de dar cursos, né? Porque cada pessoa tem uma conduta diferente. Porque não existe duas pessoas com rosto igual. sim. Então, quando eu faço um planejamento de uma cirurgia, eu tenho que analisar você, ver sobrancelha, pálpebras, nariz, bochecha, lábios, contorno facial, orelhas, né? Como tudo isso se equilibra e qual é o planejamento, né? Então, não existe duas cirurgias Uhum, iguais. Não existe. A pessoa que quer fazer o mesmo narizinho em todo mundo, a mesma sobrancelha, a mesma tal, ele vai estar errando porque não vai estar, de repente, em harmonia com aquela pessoa, né? sim. Então Doutor, pode perdão. falar. A questão da flacidez, né, no rosto, você tinha falado, né? Nós falamos sobre a questão da idade, eu falei sobre a questão do emagrecimento, né? Existe algo em comum ou que as pessoas que têm um peso mais elevado, elas têm a pele mais firme ou isso é só uma ideia porque está mais preenchido de gordura? Como que funciona? Você mostrou a Brigitte, você falou, olha, ali ela está com um acúmulo de gordura, mas mesmo assim, ali, com alguns anos, houve a flacidez. Né? Em que caso? E também quais os casos de flacidez, pela questão de idade, que é indicado esse procedimento, o que eu fiz. Tá. Eu vou vou dar uma ideia, né, de tipo de paciente que me procura, né? Eu tenho Uhum, pacientes que vêm dos 30 anos aos 90 anos, uhum, tá? Mas, assim, a sua cirurgia que eu fiz é uma cirurgia chamada, que eu dei o nome, né? De elevação de face, tá? uhum. Qual que é a grande vantagem desse procedimento e que tem tanta gente me procurando e tanta gente me imitando também, né? Sim, e eu já soube de cada catástrofe já, doutor, de gente que tentou Tem muita gente me imitar. imitando, falando que sabe fazer cirurgia e não sabe, porque eu sou muito detalhista, sabe, Karina? Uhum, Então, eu venho evoluindo essa técnica já há 15 anos, não é uma técnica que eu faço há uhum, pouco tempo. Eu faço isso há 15 anos, né? É um sim, complemento de cirurgias plásticas ou indicação em pessoas que não, pessoas mais jovens, né? De 35 a 55 anos, que não precisam fazer uma plástica completa de face, tá? Então, eu indico essa cirurgia, que é uma incisão em meia-lua, aqui no pé do cabelo. Eu descolo, eu tiro um segmento de pele, né? Aí eu descolo aqui por dentro, até chegar na musculatura, e eu levanto a face em 3 níveis, assim, ó. O nível malar, o nível médio aqui da bochecha, né? Formando aquele flush, aquela sombrinha aqui, né? Que tá?
Falhou. e a Falhou aqui mandibular, no segundo nível, que é falhou o seu áudio. o segundo nível, que é essa parte aqui média da bochecha, que forma aquele flushzinho aqui, ó, que a pessoa gosta de ter essa região bem definida, aqui uma leve depressãozinha, né, formando uma sombrinha, e aqui uma lar bem definida, tá? Uhum. E aí, através dessa incisão e desse descolamento, eu puxo a musculatura nesses três níveis, tá? Então, eu defino essa parte, faço esse contornozinho aqui e defino aqui, subo a mandíbula, né? Tirando esse jaw, essa queda aqui, que é a grande reclamação das pacientes, é essa queda dessa região, Sim, que tá? além do tal do bigode chinês, né? Que começa aqui, aquele Isso, que vai dando, que parece aquele boneco é, ventríloco, né? isso, o que o ventríloco, que são essas duas aqui, né? É. E assim, é a grande preocupação. E o que elas já fizeram? Todas as pacientes, assim, eu digo 90% das pessoas que me procuram. Doutor, eu já fiz preenchimento, eu já fiz fio, eu já fiz aparelhos, já fiz laser, já, sabe, fizeram inúmeros procedimentos e não conseguem levantar a face. Eles conseguem melhorar a flacidez, conseguem melhorar o turgor, mas não conseguem levantar a face. E o que elas querem é levantar a face. Porque a gente vai, com o tempo, perdendo, né? As partes moles vão escorregando em cima do osso e a face vai derretendo. Elas falam assim, meu rosto está derretendo, Sim. né? Falei, derretendo, né? Mas assim, é o que elas falam, doutor, eu tô com o rosto derretendo, né? Tá caindo tudo, tal. E olha, pessoal, não adianta. Todos os fios que eu mesmo coloquei e eu vejo, né? Duram 2, no máximo 3 meses, tá? Então, detalhe, que Dói. esse procedimento, então, não tem fio. Isso que você faz por dentro de elevar não é com fio, né? Eu deixar bem Na claro. verdade, são suturas internas, né, intramusculares que eu faço, que é o fio não adianta, o fio solto na face, por mais que ele tenha garrinhas, ele não se prende, ela solta, né? Então você só pode manter uma estrutura elevada quando você fecha os dois lados, tá? Quando você fecha os dois lados, você levanta e dá o ponto desse jeito. Aí você sustenta e dura anos. Essa cirurgia, eu tenho paciente que eu já fiz há 15 anos atrás, e eu mantenho contato com eles, né? Até hoje eles estão com a bochechinha no lugar, envelheceram, né? Mas o resultado que você tem é permanente. Você vai ficar com essa definição do rosto para sempre. Lógico, você vai envelhecer, mas com certeza, se você não fizer nada, você chegar aos 77 anos como a sua mãe, você vai estar melhor pelo que você fez agora, né? E o que que atrai as pessoas nesse procedimento? Primeiro, é a incisão pequena, né? Não fica aquela Olha, cicatriz na não sei se orelha. vocês vão conseguir. Eu não tô com filtro, gente. Eu não pus filtro nenhum, tá só a luz daqui. Ó, não sei se vocês. É dentro, é bem aqui dentro, né? No meio do É bem cabelo. aqui, ó. É bem aqui Ó, na ó. raiz do cabelo, O né? Não tira cabelo já tá cabelo, não sai nascendo aqui, ó. cabelo, É. não sai nada de cabelo, porque é feito no contorno, né? E como é feito assim em curva, ela não fica visível, tá? É. Praticamente não é que não fica visível. Tem pessoas que têm que tirar mais pele, que tem mais flacidez do que você, né? Então às vezes é um pouquinho maior a retirada. Eu já fiz uma paciente fiz um senhor um mês passado, ele tem 77 anos. Ele não queria fazer um lifting completo, ele queria fazer essa técnica. Eu falei, bom, então eu vou fazer o máximo que eu consigo com essa técnica. E eu tirei tanto assim de pele dele só por aqui, né? E fiz a pálpebra também. Ele está super feliz. E nem aparece a cicatriz dele, né? Então, a primeira coisa é a cicatriz pequena. Segunda coisa, anestesia local. Você não fez Ótimo. acordada? Sim, acordada, batendo papo,
com o doutor, com quem estava lá batendo papo, assim, então, né? As pessoas ficam impressionadas porque Impressionado. a pessoa sai da sala de cirurgia cantando, É. né? Dando risada, sabe? Né? Contando piadas. Teve uma paciente que saiu dançando. Nós colocamos, quando você entra Música. na cirurgia, o paciente que escolhe a música, Uhum, né? uhum. Isso já é uma lei, assim. Aqui, quem manda é você. Então, qual música você gosta? Que cantor você gosta, né? E a gente coloca música que a pessoa gosta. Eu também aprendo. Eu ouço um monte de músicas que eu não conhecia, um monte de autores, né, de cantores que eu não conhecia, e é muito legal, né? E a pessoa conta a vida dela, a gente bate papo, sabe? É um papo muito Sim. legal. Assim, eu ouvi cada história, né, nessas cirurgias que eu não ouço em cirurgias que a paciente está anestesiada. A paciente que Uhum. está anestesiada está dormindo, né? E a gente não troca informação E eu, nenhuma. E o tempo legal é uma todo, cirurgia. o tempo todo, doutor, eu tenho que falar, você passa uma tranquilidade pra gente, uma calma, até nesse bate-papo, assim, deixa a gente à vontade, deixa tranquila. Eu não senti nada de dor, eu vou falar para quem está aqui nos ouvindo, nem no, nem durante, no pós, o que eu senti, olha, foi só uma lembrança de que eu tinha feito alguma coisa, que era aquela lembrança que me fazia ter cuidado com a cicatrização, mas não aquela dor de falar, ai, preciso tomar mais remédio. Não, e, olha, foi muito tranquila a minha recuperação. Aí Então, tem, aí tem um segredinho também, tem, Karina. Por que que as nem pessoas, sabia. por que que os médicos não conseguem fazer igual a gente, né? Tem vários segredinhos. E um deles é a solução anestésica. A solução anestésica que o pessoal normalmente usa, e a paciente está dormindo, então ela não sente, né? É uma solução muito ácida. Então ela dói. Se você pegar uma anestesia e colocar no teu braço, é extremamente doloroso, né? E a gente tampona, a gente alcaliniza essa solução e ela não dói. Então, eu faço a infiltração, você fala, nossa, não está doendo. A gente faz a cirurgia e não dói. Uhum. Você acorda e não dói, né? No pós-operatório não dói, entendeu? Porque é um dos segredos dessa cirurgia que a gente faz. A gente tampona o líquido anestésico para que a pessoa não tenha dor na hora que você infiltra, né? Uhum. Então tem muitos segredinhos, tipo de ponto que você usa. E o legal, assim, a pessoa está acordada, ela está vendo que sou eu que faço a cirurgia, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas é o senhor mesmo que opera, ah, mas será que você não põe na mão de um assistente e tal? Não, sou eu que opero, né? O meu assistente, ele me ajuda, ele me ajuda a dar os pontos e tal, mas toda a cirurgia sou eu que faço, do início ao fim, né? Todos os cortes, todas as decisões, que é a parte nobre da cirurgia, sou eu que faço. Meus assistentes me ajudam na anestesia e tal, mas assim, é uma ajuda secundária, não define nada a cirurgia, Sim, né? sim. Então a pessoa vê que sou eu. E mais legal, quando, doutor, quando eu posso trabalhar, quando eu posso viajar? Amanhã. É, Hoje hoje eu não acho legal se trabalhar, entendeu? Acho que é o dia da sua cirurgia, dá um descanso, né? Mas amanhã você já pode trabalhar. E esportes? 3, 4 dias depois, lógico, depende da cirurgia, tá? Quando eu faço pálpebra, eu peço para a pessoa ficar alguns dias em repouso, porque a pálpebra incha muito, né? uhum. Mas só Mas elevação de esse face, lift, você pode fazer, porque você está com os pontos te dão a segurança de que não vão abrir, né? Então, e o inchaço é mínimo, né? Aqui nem é incha. só Aqui aqui. Aí só no ladinho onde foi dado ponto. É impressionante. você põe o cabelo em cima, Tá bom, você, ninguém ó, você põe o sabe cabelo que em você cima, fez. você pode ir numa festa, né? Uhum. Você pode, assim, por que que não se pode tomar álcool quando você faz a cirurgia? Sabe por quê? Não. O pessoal, quando fala assim, estou tomando álcool porque estou tomando antibiótico, então não posso tomar álcool. Qual que é a razão? Porque corta a Hã? ação?
corta a ação do Não, antibiótico, é o isso? álcool, o álcool ele estimula a pessoa a produzir mais urina. Então, o álcool ele metaboliza mais rápido o antibiótico, né? Uhum. Então, ele não é um contraindicar, você não tem que contraindicar o álcool. Você pode, de repente, aumentar um pouquinho mais a dose do antibiótico, né? Uhum. E, normalmente, nessas cirurgias, são antibióticos profiláticos, quer dizer, a pessoa não tem infecção. Você Uhum. usa antibiótico para evitar a infecção, né? Uhum. Então, meia taça de vinho, uma cervejinha e tal, não vai mudar o teu metabolismo, não vai mudar a tua absorção, sua excreção renal, a ponto de você não ter que tomar nada. Então, assim, são coisas que as pessoas falam, não sabem por que falam, né? E vira moda popular, tá? Sim. Por exemplo, não pode deitar depois que faz o Botox. Por Pô, peraí. quê? Isso é lenda? É lenda. Olha. Vamos pensar por quê. Não pode deitar porque o botox pode se espalhar e descer para a pálpebra e dar uma queda da pálpebra. Então, uma pitose Uhum. palpebral. Isso acontece. Se faz uma mal feita a aplicação, acontece. Mas por que não pode deitar? Pela ação da gravidade? Então, a pior posição que tem para você evitar isso é você ficar de pé. É, porque é o que pesa mais, né? Se for Exatamente. pensar. A gravidade vai fazer com que o botox desça, né? Eu achava, Então, eles falavam que escorria, que mudava de lado. Eu falei, ué. se escorria. Então, a pior posição que tem é ficar de pé. Você teria que ficar de ponta cabeça, plantando bananeira umas 5 horas, né? Para que o botox suba em vez de descer, né? Uhum. Então, a pior posição que tem é ficar de pé, né? É Porque verdade. pela gravidade o botox tende a descer, tá? Então, não tem sentido a pessoa ter que ficar deitada 3 horas depois. Eu Sim. nem fico discutindo muito com o paciente. Eu falo, tudo bem, né? Descansa e tal. Porque não dá para explicar essas coisas todas, né? Doutor, Agora, vale. agora, a sua mãe foi um procedimento diferente, Isso, eu tá? queria lhe perguntar qual a diferença, né, do apenas do levantamento de face que eu fiz para o lift que minha mãe fez. Então, a sua mãe é diferente porque a sua mãe, ela tem 77 anos de idade, né? Então, a estrutura da face, ela vai caindo. O que leva a pele a cair? É o peso, Uhum. o excesso de gordura, o peso da gordura, né? Então, quem é E mais magrinho tem menos tendência tem a menos ter flacidez, flacidez? tem menos flacidez, lógico, tá? Porque pega o braço de uma pessoa gorda, o braço de uma pessoa magra. Você vê Uhum. que a pessoa magra não tem aquele bolsão aqui. A pessoa gorda Uhum. tem aquela sobra de pele, né? Uhum. Que a gordura vai puxando a pele para baixo, tá? Aqui eu já vi pessoas falarem que a corrida, mesmo uma pessoa magra que faz muita corrida, tem a tendência, por conta do impacto, a ter mais Exatamente. O flacidez. impacto vai fazendo com que as traves subdérmicas vão se rompendo, né? E aí a pele vai cedendo. E também o fato dela ter pouca gordura, Uhum. tá? A pessoa que faz muita atividade física tem um coeficiente de gordura muito pequeno. Então, a pele ela perde perde a proteção, né? A gordura ela é protetora e ela participa da estrutura É da fácil. face, né? Então, o que nós temos que fazer nessa cirurgia? Qual que é o segredo uma cirurgia que eu falei de fast lifting, né? Que eu fiz Uhum. a tua mãe, fiz a mãe da Karina Cima. O que é? Eu tiro o peso da gordura, tá? Uhum. Eu faço uma aspiração de todo o rosto, todo o pescoço. Eu tiro esse peso. Então, Uhum. só isso já faz com que o rosto fique mais leve e fique mais fino, Não tá? é só pele, então, você tira essa gordura que está Eu tiro sobressalente. toda a gordura aqui dessa parte. Não é toda, você não consegue tirar toda. Mas eu tiro 80% da gordura, tá? Uhum. Tiro daqui. Aqui tem nervos, então tem uma técnica especial para evitar lesão nervosa. Então tem que ser uma técnica especial, com movimentos bem pequenininhos, né? E nível mais superficial. Eu tiro toda a gordura daqui, ó, daqui, daqui, tá? Então eu alivio a tensão que leva a pele para baixo. Aí eu Uhum. reestruturo a musculatura.
Então eu levanto, eu fecho aqui, que é o platisma, né? Eu abro aqui uma incisãozinha na sua mãe, abro aqui, junto a musculatura, tiro a gordurinha, que tem uma gordura abaixo do músculo aqui, e faço o ângulo, tá? Esse ângulo aqui, ó, submandibular. E aí eu levanto a musculatura por aqui, ó. Eu levanto aqui, aqui e aqui. Tá por dentro, isso tudo por dentro, né? Sim. E aí quando eu reestruturo a face, tirando toda a gordura e levantando a musculatura, aí eu tiro só o excesso de pele. Tá? Só que eu faço tudo isso sem descolamento. O que é descolamento? Quando você faz a cirurgia, você vem com a tesoura, você corta tudo aqui para liberar a pele, e você corta nervos e corta vasos. E aí você pode ter hematoma. Hematoma é um sangramento que dá aquele bolsão de sangue e às vezes tem que reoperar, né? Só que eu não, como eu faço essa lipoaspiração de toda a face, eu libero a pele. Sim. E ela vem sem necessidade de descolar. Então não sangra, incha muito menos, não dá hematoma. Você viu a sua mãe, né? A sua mãe ainda inchou, fez um pouquinho mais de equimose, ela acho que deve ter problema de fragilidade capilar, então ficou um pouquinho mais escuro. Mas não é o normal, né? O meu normal é 2, 3 dias depois a pessoa já está trabalhando, né? Fez o rosto inteiro, né? Uma cirurgia. Ah, e o tempo também. É 3 horas e meia. 3 horas e meia. No meu caso foi o quê? Foi 1 hora e pouquinho, né? No caso foi 1 hora e meia. É. 1 hora e meia eu fiz a elevação de face, a blefaroplastia, né? Sim. E teve um médico aí, um médico que fez um vídeo falando, imagina que ele fez isso 1 hora e meia. Isso é impossível, né? Não, e fez Eu falei, 1 hora e meia, ainda a gente fez com calma, hein? Fomos conversando. tranquilo, conversando, né? Aí eu mandei um recado para ele e falei assim, doutor, o senhor está convidado a vir assistir a minha cirurgia e traga um cronômetro. É. Uau. Traz um cronômetro para você ver que eu faço até em menos de 1 hora e meia com maior capricho, né? Sim, sim. Então assim, quando você vai direto ao ponto, você sabe o que você está fazendo. Você economiza movimentos, economiza perda de tempo e você é mais objetivo, né? E um detalhe que eu acho que é muito importante do teu trabalho é que a pessoa às vezes chega com uma ideia de fazer algo e não tem ideia que, como você falou do nariz, às vezes ela está achando que o problema está em fazer um tipo de cirurgia e você tem esse olhar clínico realmente e bem minucioso de falar, não, eu creio que você vai ficar mais harmoniosa se fizer tal coisa, de outra forma. A tua sugestão, porque hoje em dia os profissionais acabam acatando tanto aquilo que o cliente quer para não perder o cliente e muitas vezes acaba deformando a face porque o cliente às vezes não sabe o que precisa ser feito. Eu vi o caso de uma paciente que no salão de cabeleireiro que eu fui, a moça falou, olha, veio uma pessoa aqui, eu fiquei até com dó, porque ela viu a cirurgia que você fez, só que ela foi procurar um outro profissional que era mais perto, era mais em conta, e puxou tanto o rosto dela que agora ela não sabe como voltar. O olho ficou todo torto e tudo assim. E fez a cicatriz no contorno inteiro, aqui inteiro do rosto dela. E ela foi achando que ia fazer o que foi feito em mim. Então, foi uma judiação. Ela disse que a pessoa está até fazendo tratamento para depressão, psicólogos, tudo, porque causou um dano que ela não está vendo como voltar, porque foi tirado muita pele e exagerou demais ali, né? O problema é o seguinte, né, Karina? Tem alguns médicos, até dentistas, né, que estão falando, estão usando o teu vídeo, né? A tua imagem, a minha imagem, e estão falando que fazem o mesmo procedimento. Eles não sabem, eles nunca fizeram curso comigo, nunca viram eu fazer. Como que eles podem fazer um procedimento? E tem mais uma, né? Eles fazem só essa técnica, ou o médico só faz lifting. Eu tenho muitas pacientes que vêm para mim e falam assim, doutor, eu fui no meu cirurgião plástico e eu queria fazer essa cirurgia que a Karina fez,
E ele falou que ele não faz. E ele me mandou voltar daqui a 6 anos lá para fazer um lifting completo. Mas eu vou ficar feio até mais 6 anos, né? Até eu ter que fazer uma cirurgia. Não, eu quero fazer já. Eu falei, ok, é que infelizmente ele não sabe fazer essa técnica, né? Então tem muita gente que está copiando, falando que faz e está tendo esses problemas, né? Sim, porque não sabe como é feito por dentro, né? Qual todo esse cuidado que é feito, não é E qual a simplesmente cortou indicação e puxou. também? Qual a indicação? De repente ele faz isso e a pessoa tem que fazer um lifting, Sim, ou tem que fazer uma harmonização, tem que fazer um outro procedimento, né? sim, Então, cada caso, cada pessoa é um caso diferente e você tem que saber dar a solução. Se você não sabe, se você não tem formação, trabalhe com uma equipe. Então, eu tenho dermatologista na minha clínica, se precisar tem um vascular, se precisar tem um endócrino, né? Porque eu não posso saber tudo, fazer tudo, né? Então, você tem que, às vezes, pedir, olha, o paciente está com manchas, está com isso, sabe? Não tem ninguém melhor do que a dermatologista para cuidar sim. disso, né? Então, E, isso doutor, fica muito... no caso de quem deseja fazer só a papada, é possível fazer dessa maneira com anestesia local, algo mais rápido, ou o processo é Quando diferente é por papada, conta nós da fazemos com lipoaspiração? sedação, porque é um descolamento um pouquinho maior, né? Faz aqui no queixo. E existe uma técnica só de papada que chama-se lifting cervical, né? Aí você faz aqui, ó. Você faz uma excisãozinha aqui no lóbulo e acaba aqui atrás. Ou se precisar de tirar muita pele, um prolongamento aqui. E aí só aqui nessa parte e aqui no queixo, essa incisãozinha para fechar o ângulo aqui, tá? Aí você faz a lipoaspiração, faz a elevação aqui e tira a pele, né? Tem que tirar a pele, tá? E aí você faz o contorno só dessa região. Mas é difícil fazer só essa cirurgia, porque geralmente a pessoa tem um envelhecimento global da face, né? Não é só nessa região, tá? Então, se você levanta aqui, geralmente tem que levantar aqui também, né? Então, Sim. por isso é No caso, porque importante. teve uma pergunta de alguém que queria fazer papada e outra que perguntou se essa técnica também se aplica para o pescoço, quando não é a papada, o pescoço, quando há um Ó, envelhecimento do pescoço, o que é ó, feito? quando você faz isso daqui, faz isso aqui em você, você vai ver que o pescoço melhora bastante, tá? Puxando Então, assim? quando você levanta aqui, ó, faz a elevação de face dos dois lados. O ângulo aqui melhora também, aqui no pescoço, Sim. tá? Então, o que que eu falo para a pessoa? Se ela tem muita flacidez aqui, eu já indico o fast lifting. Vamos fazer já o Uhum. lift completo para tratar aqui e aqui, Uhum. tá? Agora, quando é um pouquinho só, eu falo o seguinte: vamos fazer a elevação de face primeiro e ver o resultado. Se você quiser, daqui a 6 meses a gente faz um lifting cervical, tá? Geralmente não precisa fazer, Uhum. mas aí você, depois de 6 meses, aí você faz, olha, tá querendo um pouquinho mais? Então vamos fazer aqui, tá? Porque no caso de pacientes mais idosas, muitas vezes a gente presencia que ela já fez plástica, por exemplo, está com o rosto mais esticado, mas aqui a pele, eu não sei se é o tipo de cirurgia que não é feita, ou se não existe algo que estique bem mesmo o pescoço. Então vamos falar um pouquinho de pele, tá? Não adianta você corrigir tudo tal e a pessoa ter a pele de má qualidade, pelo cheio de manchas, Uhum, né? Ruguinhas finas, ruguinhas envelhecidas, pele envelhecida, desidratada, né? Cheia uhum, de vasinhos. Então vamos falar um pouquinho de pele, tá? A pele a gente tem que tratar também depois da cirurgia plástica, tá? uhum, Por quê? Porque é o que aparece. É o que aparece. Você vê, puxa vida, a pessoa está mais jovem, mas a pele ainda não está de boa qualidade. Então, nós temos que uhum, mudar a qualidade da pele e revitalizar ela. uhum. Então, para mudar, você tem que fazer uma abrasão. Tá? Pode ser com laser, com peeling, com ácido, com cremes, né? Eu faço uma coisa na minha pele todos os dias, Karina, e é muito O legal. quê? O quê? Olha, é um Pode segredinho, contar? hein? É mais um segredinho, tá?
Tem uma buchinha japonesa de nylon que vende lá na Liberdade. É uma buchinha de tomar banho, tá? É tipo, né? E ela é bem rugosa, assim. Aham. Todo dia, já há 20 anos, que eu pego essa buchinha, faço um sabonetezinho, esfrego o rosto. Olha a minha pele como que é, ó. Ó, Sim. tá? Ó. Mas ó, o oriental também é privilegiado com a pele, né, Sim, mas doutor? não tem, ó, não tem a pele na lisinha. Se eu não passo essa buchinha 2 dias, minha pele começa a formar um monte de crostinhas, assim, fica toda encraqueladinha, né? Porque minha pele já está acostumada com essa abrasão. Depois eu te dou uma Ah. buchinha dessa para você e para E sua ela mãe. faz o quê? Ela estimula, ela tira as células mortas É e uma estimula. abrasão, você faz uma abrasão mecânica. Eu faço isso todo dia, aí passo no corpo também e tal, entendeu? É muito legal, tá? Ah, que bom. E, e o que eu faço para mim também? Eu faço câmara hiperbárica 2 vezes por semana. O que que é isso? Como é? A câmara hiperbárica, você entra numa câmara, é uma câmara fechada, que você recebe oxigênio a 100% durante 1 hora e meia. Uau. Mas Você tem fica aonde? Tem aí lá. na clínica? Tem aí na clínica ou Não, não? não, tem centro de câmara hiperbárica. Toda cidade grande tem uma, porque a câmara hiperbárica ela trata pessoas queimadas, com infecção, com necroses, com diabetes, né? Uhum, E eu tenho uma paciente minha que fez 120 sessões de câmara hiperbárica, porque ela tinha um problema na perna, uma uhum. osteomielite crônica, e o cabelo dela ficou mais escuro, a pele dela, as manchas sumiram, e Ah, ela parou de usar óculos. não acredito. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre câmara hiperbárica, eu vi alguns artigos científicos demonstrando que o oxigênio a 100%, ele rejuvenesce a célula. E eu Uau. comecei a fazer, né? Eu estou com 65 anos, eu vou fazer 65 anos agora, tá? E eu comecei a fazer meu Então, cabelo, ó, tá vendo? aham. Ele, ele era, há 5 anos atrás, eu tenho uma foto minha, ele era bem mais grisalho do que agora. Aqui era tudo branco, ó, tá? Aqui era Aham. tudo branco. Olha, ele tá grisalho, né? Mas Mas até ele tá isso muda, até a cor do cabelo volta a ficar mais tudo, jovem? todos os seus órgãos, pulmão, cabelo, fígado, né? A pele é 20% do peso corporal. Então, se a Que pele incrível. está ruim, a sua saúde está ruim, né? Uhum. Ah, fala assim, você está pálido, né? Você tá sem saúde, está sem energia. Uhum. Então, o cabelo, ele é um anexo da pele. Então, meu cabelo era bem mais grisalho, menor quantidade, né? Eu estou com um pouquinho de falha aqui, mas olha, para minha idade, né? Eu tenho bastante Ah, cabelo, tá? E eu faço hiperbárica e eu faço célula-tronco também, hum. tá? Aplicação de célula-tronco. Você pode pegar célula-tronco de gordura, você pode pegar célula-tronco de polpa dentária, você pode pegar célula-tronco de cordão umbilical, né? Célula-tronco é uma célula que rejuvenesce. Então, você pode aplicar na pele, você pode aplicar na veia, você pode aplicar na articulação, em pessoas que têm problema de artroses, reumatismo, né? Que Na incrível. coluna. E assim, é uma área que está. Nós vamos ter agora um congresso de células-tronco no Hyatt, aliás, na, aqui na Marginal, esqueci o nome Uhum. do local, que é um congresso mundial, é o maior congresso mundial de células-tronco, né? E vai acontecer agora no mês que vem. Uau. A professora Lídia Massaco Ferreira que está organizando, né? E também eu conheço pessoas muito boas, né? Dr. Alexandre Ayub, Dr. Tércio, né? Uhum. Costa, que são precursores dessa área aqui no Brasil. Você vai ver o quanto que nós vamos melhorar em termos de conhecimento de envelhecimento, rejuvenescimento,
com essas novas terapias que estão aparecendo, baseadas em tratamentos com célula-tronco, câmara hiperbárica, vitaminas altamente eficazes, né? Desintoxicação. Hoje em dia nós falamos de medicina regenerativa, tá? Antigamente era medicina integrativa, aquela que integrava várias especialidades. Hoje em dia é regenerativa, ou seja, nós estamos regenerando as células, estamos rejuvenescendo as células. Nós não estamos mais evitando envelhecimento, nós estamos rejuvenescimento, tá? Estamos voltando, né, à linha do tempo. E é isso que a gente está pesquisando. Doutor, tem algumas pessoas aqui me perguntando, estou olhando aqui as perguntas aqui ao mesmo tempo. Primeiro, onde fica a clínica? Se pessoas que estão fora do Brasil, elas precisam ir para a consulta, ou se é possível fazer uma consulta online ou somente presencial? Essas são duas perguntas, depois eu faço as próximas aqui. Minha clínica fica em São Paulo, na Avenida Brasil, número 583. Né? Depois a gente passa aqui o endereço, né? E quem quiser entrar em contato comigo, pode acessar o Instagram, né? Ou o meu site e ali tem todos os dados. Pode me escrever, nós temos uma equipe para atender as pessoas. E qual que é o telefone? É 3057-3053. 3057-3053, né? 011, 011, tá? Eu atendo muita gente de fora, muita gente vem dos Estados Unidos, Portugal, países da América do Sul e muita gente de outros estados, né? Eu acho que hoje em dia 70% da minha clientela vem de fora, que não é de São Paulo. Então, eu faço consultas online, a gente faz um pré-diagnóstico, já uma pré-avaliação, né? Peço os exames e aí quando a pessoa vem para cá para fazer a cirurgia, a gente faz uma consulta presencial antes da cirurgia, né? Daí já teria os exames, podem já ser feitos, tudo checado, faz os exames antes. Aí eu faço a cirurgia, ela pode ficar aqui em São Paulo durante 15 a 20 dias, ou ela pode voltar para a cidade dela, 2, 3 dias depois, pode viajar para fora, né? E tirar os pontos lá. Então, nós temos um videozinho que mostra como que faz para tirar o ponto. Um profissional, quiser... né? Não ela mesma, ela buscar um profissional. Não dá. Eu não consigo tirar ponto de mim mesmo, né? Então tem que ser um cirurgião ou um cirurgião geral, não precisa ser cirurgião plástico, né? Uma dermatologista. Um dermatologista, oftalmo, né? Alguém, um amigo, né? Todo mundo tem um amigo que é médico e tal. Sim. E funciona muito bem. Funciona muito bem. A pessoa manda vídeo, olha, eu tô assim, na hora de tirar o ponto pode me ligar, né? A gente acompanha, sabe? E, assim, é muito legal, tá? E não impede nada que as pessoas de fora façam o procedimento. O que mais? Tá ótimo, deixa eu olhar aqui. As pessoas perguntam muito, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, mas eu já até sei a resposta. Né? Antes dessa, eu vou perguntar uma outra aqui. Olha, tenho 38 anos e quero muito fazer, mas me dá medo de ficar muito repuxada. Quero lhe dizer que você ficou linda. Nunca acontece. Nessa cirurgia, nunca acontece a pessoa ficar muito repuxada. Nunca. Sim. Ela está perguntando uma outra pessoa perguntando se coloca algum dreno na cirurgia. Não. Facial, não, né? Não, nessa não, porque o espaço morto é muito pequeno, né? O dreno você coloca quando você tem um espaço descolado muito grande. Então, quando você faz a cirurgia total de face, colocamos o dreno. Quando faz cirurgia de abdômen, coloca dreno, mama, coloca dreno, né? Quando você tem uma área muito grande de descolamento. Como essa cirurgia aqui, o espaço morto, o espaço vazio, é quase nulo, então não tem como colecionar líquido, né? Então, praticamente não há necessidade de colocar dreno. Sim. É muito tranquila, gente. Dá muito menos trabalho do que vocês imaginam. Para nós, né? Para você não, né, doutor? Dá um trabalho, mas você tira de letra. Aqui, olha, ela está perguntando. Né?
Tem uma terapeuta, terapeuta da alma, que ela está perguntando se, no caso dela, que não quer ficar acordada, ela não quer, ela tem medo de ficar vendo, ouvindo, se é possível ela fazer dormindo, se é possível dar alguma sedação. Nós temos 3 salas de cirurgias aqui na clínica, tá? Uma sala que é 2 salas só com anestesia local e uma sala que é uma sala cirúrgica com 2 apartamentos que é para cirurgia com sedação. Então hoje de manhã eu fiz uma paciente que falou: doutor, não quero ver nada, não quero conversar, não quero sentir nada, né? Então ela fez a cirurgia de elevação de face e pálpebra que poderia fazer só com local. Mas aí eu trouxe meu anestesista e fizemos nessa sala cirúrgica, que é para fazer com sedação. Sim. Então, aí quem toma conta da anestesia é o anestesista, e ela não viu nada, né? Não viu nada, acordou, ficou lá umas 2, 3 horas no repouso e foi embora com o marido, super feliz. Então, quem não quer ver, quem não quer participar da cirurgia, pode fazer com sedação. Logicamente tem um custo um pouquinho maior, né? Porque tem que pagar a taxa da sala cirúrgica e do anestesista, mas é mais ou menos 5% da quantidade total de pessoas. E falando de custo, muita gente perguntando sobre valores. Como você falou que nenhuma cirurgia é igual à outra, eu acho que isso é óbvio que depende Depende da da base. indicação, depende da indicação. Não tem como eu dar um orçamento assim, Tem que fazer uma. vai custar tanto, se eu não sei o que eu vou fazer, né? Quanto trabalho vai dar, qual o grau de complexidade da cirurgia, se vai ter que fazer só. Muitas vezes eu faço cirurgias associadas, é muito difícil a pessoa fazer só uma elevação de face, né? Então, faz face, faz sobrancelha, pálpebra superior, inferior, aqui, nariz, né? Tem que fazer com sedação, tem que fazer o papinho, sabe? Quer fazer em hospital, né? Nós operamos no Sírio, operamos no Einstein, operamos no São Luís, né? Cirurgias maiores. Então, cada caso é um caso, né? Pessoal, não custa nada, faz uma consulta online, faz uma consulta presencial, eu sei que está meio difícil, né? Mas faz a consulta para que tenha uma avaliação e saiba o que eu indico no caso de cada um. Doutor, existe uma idade mínima para se fazer um procedimento ou não? Porque eu já sei de pessoas que às vezes são bem mais novas do que eu, e às vezes já tem a pele caidinha no olho por conta, às vezes, até de um biotipo ou da genética. Como que funciona essa questão da idade? Não tem nem mínima nem máxima, Uhum. tá? É importante que a pessoa esteja em bom estado de saúde, não tenha nenhum quadro de infecção, não tenha pessoas, por exemplo, tem muita gente que é alérgica, né? Uhum. Então, às vezes nós damos um antialergênico antes da cirurgia, alguns dias antes, para que a pessoa não tenha nenhum tipo de reação alérgica depois. Uhum. Pessoas que têm pressão alta também é normal, então a gente trata, né? Então é muito importante os exames prévios, uma avaliação prévia para que ela tenha boas condições de cirurgia. Idade não tem, porque tem pessoas que têm 30 anos de idade e têm bolsas, né? Tem bolsas palpebrais. Outro dia eu atendi uma paciente que tem a testa muito grande, a sobrancelha caída, tem 25 anos de idade, porque é de origem familiar, não é de envelhecimento, né? Sim. E tem paciente de 86 anos de idade que eu faço elevação de face, em vez de fazer um lift, né? Faço uma pálpebra somente. Então, não existe assim. Tem padrões. A pessoa entre 35 a 50 anos é melhor fazer elevação de face. De 45 a 60 anos, já um fast lift. Mais que 60, já um lifting completo de face. Então, tem padrões, mas não é o normal. Não é para todo mundo. Sim. Tá ótimo. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria de ressaltar? Eu quero ressaltar a quem está nos ouvindo. A minha mãe já falou isso no depoimento dela e eu quero ressaltar mais uma vez que uma cirurgia no corpo, muitas vezes, né, quando ela não é bem feita, a gente consegue esconder, mas uma cirurgia
facial, ela pode trazer um trauma irreversível, às vezes para toda a vida, quando ela é mal feita. Então, eu falo para quem está nos ouvindo, não entregue o seu rosto, nem o seu corpo a qualquer profissional, mas realmente busque alguém que já tem experiência há muitos anos, que já tem esse cuidado, essa sensibilidade no olhar, que não está ali só para receber fama ou dinheiro. O doutor está aí há mais de 40 anos, sabe? Ele tem uma credibilidade e um cuidado com a gente como seres humanos. Não somos produtos, somos humanos. E ele faz isso. Você que já é paciente dele ou que um dia vai se consultar com ele, vai ver quanto ele é diferente no tratar, nesse olhar para cada uma de nós. Então, eu me senti muito acolhida, doutor. Eu quero agradecer. Eu tinha muito receio de mexer na minha face, de cortar algo e não gostar, e ser algo irreversível. Eu que sempre trabalhei com isso. E eu me sinto muito, muito feliz e muito grata por, né, Deus ter colocado o Senhor também no meu caminho, porque eu entendo, eu orei muito por isso. Eu orei para que fosse um direcionamento de Deus, para que fosse a pessoa certa, para que fosse no momento Aham. certo. E eu creio que foi Ele que me direcionou até o teu trabalho, até a tua pessoa. E eu me sinto feliz por isso, eu me sinto em paz pelo procedimento que eu fiz, tanto que me senti bem que indiquei a minha mãe, e nós estamos aqui hoje falando sobre isso por conta de saber que muitas vezes tem pessoas em casa buscando de qualquer jeito e se sentindo infelizes e sendo que podem, né, ter esse cuidado especial, né, com você, doutor, todo o pessoal da clínica, que são os amores, extremamente cuidadosos. Eu falo que eu já me sinto parte da família, porque a gente tem carinho por pessoas que tratam a gente com verdade e com carinho. E isso é um dom. Isso é um dom que o Senhor tem, viu? E é uma dádiva de Deus. Eu quero demonstrar aqui a minha gratidão por tudo isso. Tá, eu queria falar uma coisa especificamente para você, Karina. Eu fico muito feliz de te conhecer mais profundamente, né? Já te conhecia na parte de mídia e tal, mas assim, o contato pessoal a gente ainda não tinha, né? E eu fico muito feliz além de te conhecer, de ouvir das pessoas coisas muito, assim, palavras muito carinhosas em relação a você. E mais assim, uma coisa que você tem é o que as pessoas falam assim, eu vi a Karina, eu confio na Karina e por causa disso eu estou aqui, né? Então você tem uma aceitação muito grande do seu trabalho, das suas convicções, né? Pessoais e religiosas. Você tem o respeito de muita gente, tá? Muita gente compartilha os seus posts, os seus vídeos, né? E participam assim ativamente. Não é receber, é divulgar, disseminar, né? E assim, eu não tenho vaidades. Eu não, eu acho que assim o que eu consegui profissionalmente, eu já fui presidente de sociedade, eu já escrevi livros, tenho mais de 25 mil pacientes. Eu opero desde os 18 anos de idade. Eu entrei na faculdade no segundo ano da faculdade. Eu fazia um trabalho voluntário no hospital. Aí começaram a me passar cirurgias de hérnia, de safena, tal. Eu comecei a fazer e no quarto ano já operava vesícula, intestino, é até proibido, né? Mas no INPS, se você faz isso, o pessoal agradece, né? E eu não ganhava nada. Então, assim, não tenho vaidade, já consegui em termos de reconhecimento, em termos de trabalho, tudo aquilo que eu queria, né? Então, eu estou aqui para poder ajudar as pessoas. E mais importante, que me norteia a minha vida, isso pode falar que é Deus, pode falar que é o universo, que são as energias, né?
de acordo com a religião de cada pessoa, mas eu norteio a minha vida pelo meu, assim, para fazer o que é certo, né? Por Então, se eu valor. tenho que recusar por valores e por sentimento, né? Então, se eu tenho que recusar uma cirurgia, eu recuso. Se eu tenho que falar, olha, no seu caso não dá para fazer isso, vamos fazer aquilo, eu falo, né? E eu me norteio a minha vida por Deus, entendeu? Tudo que eu faço baseado no trabalho de tentar melhorar sempre e tentar fazer o melhor possível para as outras pessoas, né? Então, tem muita gente que não conhece a minha filosofia de trabalho, né? Julga só pelo aquilo que aparece e às vezes aparece de uma forma tipo assim, ele fez aquela cirurgia, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Eu estou acostumado a lidar com contratempos, estou acostumado a lidar com dificuldades, estou acostumado, todo dia eu passo isso na mesa de cirurgia, que eu tenho que tomar decisões em relação à vida das pessoas. Um corte que eu faço errado é uma sequela para sempre, né? Então, eu vivo isso todos os dias eu estou com uma pessoa com a vida nas minhas mãos, né? Então, eu procuro fazer da melhor maneira possível, da maneira mais ética e mais responsável possível, tá? Então, sinto não poder atender todas as pessoas que eu gostaria, né? Mas tenho certeza que quem está sendo atendido com maior qualidade, com maior carinho e maior profissionalismo possível. E é perceptível. A gente sai de lá não só, eu falo que operada por fora, mas se sentindo cuidada, se sentindo amada, se sentindo respeitada. Então, É isso aí. eu agradeço muito, doutor, e eu gostaria de orar pela tua vida nesse final, se o senhor me permitir. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora pela vida do doutor Charles, Pai. O Senhor tem visto tanto cuidado, todo esse zelo com cada filho teu, cada criatura que o Senhor colocou nessa terra e que o Senhor concede que esteja nas mãos dele, Pai. A palavra diz que tudo que nós fazemos, devemos fazer como quem faz para o próprio Deus. E fazer o trabalho com esmero, com cuidado, com respeito por cada vida, Pai, é fazer a tua vontade, Senhor. Diante disso, Pai, eu peço para que o Senhor continue abençoando ele, abençoando com saúde, abençoando com força, abençoando com paz de espírito, Senhor, abençoando com alegrias que nunca antes ele talvez tenha sentido. Que o Senhor o presenteie, Pai, com dias inesquecíveis ainda nessa terra. Que ele venha lhe conhecer ainda mais profundamente, Senhor. Que ele venha viver o plano que o Senhor desenhou, mesmo antes dele nascer já para essa vida. Que ele venha viver com completude, Pai. Que ele venha a viver com ânimo, Senhor. Que o Senhor derrame da tua misericórdia, porque somos falhos, em tantos momentos às vezes esquecemos de ti, mas que o Senhor derrame graça, derrame do teu favor, derrame da tua unção, Senhor, aumente ainda mais a sensibilidade ao teu espírito, derrame ainda mais do teu amor, que ele saiba que ele é amado por Deus, que ele saiba que ele nasceu com esse propósito tão nobre e muitos outros ainda que o Senhor irá colocar na vida dele. Ele irá perceber que é pelo toque do Espírito Santo que ele irá sentir que vem do Senhor, como ele já tem, Pai, como ele já tem essa sensibilidade, que ela venha a aumentar, meu Pai. Que o Senhor direcione as pessoas certas, que o Senhor tire qualquer empecilho, toda armadilha forjada contra ele não prevalecerá, é a tua palavra quem diz, porque aqueles que confiam em ti não serão decepcionados, Pai. Então, que ele perceba desse amor e que ele venha colher frutos ainda maiores, multiplicados, através de provisão, através de bênção, de força, de coragem e principalmente da paz
que somente vem de ti, Senhor. Que pessoas saiam de lá renovadas, saiam de lá com ânimo de vida, que não sejam só cirurgias físicas, mas que saiam também tocadas pelo teu espírito, desde o momento em que entram nesse consultório, na sala de cirurgia, porque percebem a tua presença através deles, Senhor. Que assim seja, meu Pai, que o Senhor acolha os sonhos dele, a ansiedade, muitas vezes o projeto que ele tem para a vida da filha dele, dos familiares, que o Senhor acolha, Senhor, nesse momento em teu trono, meu Pai, e que o Senhor venha fazer prosperar todos os sonhos que o Senhor planejou para cada um que ele colocar em oração, meu Pai, que assim seja. Em nome de Jesus, que o Senhor seja sempre glorificado e honrado através de tudo que nós somos e fazemos. Amém. Amém. Obrigada, obrigada, Charles, por esse tempo. Obrigada Amém. pela tua pessoa, pelo teu coração, pelo teu profissionalismo. Que você continue sendo essa alma boa que está tão difícil de achar nesses dias. Que jamais as dificuldades ou os medos ou a ansiedade venha te tirar desse caminho que é um caminho de paz, um caminho próspero, mas um caminho que mesmo diante de uma vida tão corrida, a gente sabe que está no caminho certo. É só isso que nos traz paz. Que você receba essa oração com carinho também. Obrigada. Tchau, Obrigada, pessoal. fique com Muito Deus, e a obrigado. todos vocês que ouviram essa live, que têm dúvidas, podem rever a live desde o princípio. Eu vou deixar a live aqui salva e vou colocar também no YouTube. Vocês podem direcionar, encaminhar, fazer os seus comentários. Podem ter certeza que vão ser bem cuidadas. Espero que vocês tenham gostado da live e que, se tiverem mais dúvidas, envie para nós, entre em contato com a clínica Charles Yamaguchi, tá aí o contato, vou deixar tudo para vocês. Então, um bom descanso a todos vocês e muito obrigada por estarem com a gente até agora. Fiquem com Deus. Tchau, doutor. Tchau, querida. Até mais. Até mais.